Ok, gravação em andamento. Vamos dar continuidade. Então, estamos na semana 8, né? Na jornada 8. Hoje, a gente vai ver o feedback, né? Que é a revisão dos conteúdos, bem rápido, e fazer a implementação de alguns. Vou passar o link das presenças no chat. Vou pegar aqui. Está aí no chat ali o link de presença. Aproveito e já respondo. São duas questõezinhas só o nome e a turma. Rapidinho, vocês já estão de volta para a gente continuar. Dois minutinhos. Sabrina, William, Ray, Sandy, Anderson, Carlos, Jonathan. Então, continuando, nós vamos ver especificamente hoje, o nosso objetivo dessa reunião é relembrar as aulas 1 a 12, tá? Do site das aulas da Robótica Paraná, educacional, quer dizer, ensino médio, primeiro ano. É isso que a gente vai rever hoje. A gente começou com os conceitos de robótica. Os alunos têm na cabeça deles que a robótica é só robô, né? E tem essa definição aí do Danilo e da Maria Helena, aonde a robótica é a ciência de sistemas que interagem com ou sem a intervenção dos humanos com o mundo real. Então, ao propor esse conceito, abre muito leque, né? Hoje, muita coisa é robótica, muita coisa faz parte desse campo da robótica e cada vez mais coisas vão. As internet das coisas, as casas inteligentes, os carros com robótica embarcada, com mais otimização, sensores, sensor de presença, sensor de colisão, sensor de batida, né, para poder abrir os... Como é que é o nome? Me esqueci. Os airbags. Então, tudo é considerado robótica hoje. Então, temos que passar esses conceitos para os nossos alunos para que amplie o horizonte deles do que é robótica. Na sequência, a gente viu o histórico que foi disponibilizado para nós está de 1495, do século XV, até o ano de 2021. Mas sabemos que essa ideia de autômatos é bem anterior a essa data de 1595, tem registros já que na antiguidade, lá com os gregos, por exemplo, já tinha algumas tentativas de autômato. E esses autômatos têm o conceito de aquilo que se move sozinho através de mecanismos. Não só hoje a gente usa a elétrica, né? Ou até os motores a combustão para mexer, mas principalmente a elétrica, coisa que não havia nessa época lá. Né? Então, do que a gente acompanhou de 1495, o Leonardo da Vinci, o Cavaleiro, até
surgiram os motores, a explosão, a eletricidade, é tudo a corda, a manivela. Então, era bem mais difícil, né? Hoje, com a eletricidade, a gente tem uma facilidade muito maior. Então, aí parou aqui nesse material que foi disponibilizado para nós em 2021, mas se vocês pegarem e fizerem uma pesquisa aí no tio Google, vão ver que tem coisas mais modernas que a Meca. Já tem robôs muito mais inteligentes, muito mais com definições melhores faciais e de estrutura de corpo que consigam se equilibrar. Um problema grande que se tinha era o equilíbrio dos robôs, né? Com dois apoios só. Com 4 apoios é mais fácil, mas com 2 só, eles demoraram para conseguir fazer algo que consiga se equilibrar, coisa que para nós humanos a gente aprende de nenenzinho, se equilibrar em 2 pernas, né? Demora ali 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já está andando, correndo um pouquinho, mas para robô isso foi difícil de conseguir. Mas voltando aqui, fizermos uma pesquisa, a gente vai ver que já tem autômatos, robôs, bem mais modernos do que o de 2021. De 2 anos para cá, as coisas já mudaram um pouquinho. Beleza, pessoal? Alguma dúvida desses assuntos? Não? Então, continuamos. Então, aí aparece o histórico, né? O primeiro braço mecânico também, que era algo enorme, hoje utilizado em larga escala nas indústrias, esses braços mecânicos. Depois nós vimos o conceito de tensão, corrente e resistência, as 3 grandezas da eletrodinâmica, né? E a gente tem que passar para os nossos alunos. Se for em contraturno, aí a gente cobra menos. Se for em Física 1, né, o segundo ano, trilha matemática, aí a gente tem que cobrar um pouquinho mais desses conceitos dos alunos. Vimos depois o kit de robótica, lá na aula 3, esse kit de robótica, tem tanto o kit que veio em 2021, como o kit que veio agora no fim de 2022, começo de 2023, e que alguns estão recebendo ainda. Quem recebeu essa semana o kit? Teve alguém que recebeu essa semana aí? Não? Eu tive já alguns colegas aqui do GE, de outros GEs, que receberam essa semana o kit. O que foi interessante é que eles receberam, quem recebeu, recebeu bastante. Por exemplo, na minha escola, a gente tem 2 robóticas educacionais, 4 robótica fundamental e uma turma do ensino médio. E nós temos 10 kits. E quem recebeu essa semana recebeu 28 kits. Então, eu achei, estranhei. Falei, ô louco, recebeu tudo isso? Então, acredito eu que se eles receberam 28, com a gente que está, os nossos kits são de 2021, dos antigos. Pode ser que ele venha agora mais kits novos para nós também. Essa é a esperança, né? Ainda no contraturno, então, geralmente é 20 alunos matriculados, 20 e pouquinhos, das quais por dia aparece 15, 16, pelo menos é o que acontece aqui comigo. Mas quem tem a Física 1 são 38 alunos e todos quase aparecem. 38 para 10 kits, né? Dá quase 3, 4 por kit. Então, e tem, é muito pouco para 10 kits para todos esses alunos. A Kelly falou que depende da quantidade de alunos matriculados, né? Mas quem tem turma de ensino médio, no mínimo é 30, né? 30, 32, 35, 38, depende da escola. Ok, pessoal? Tudo bem? Continuamos? Vou deixar.
Nossa, o Carlos falou que tem uma turma do segundo ano e veio 33. Opa, tá me deixando esperançoso, hein? Vai chegar mais kits aqui, hein? E vieram os Chromebooks todos, João Carlos? Vieram a mesma quantidade de Chromebooks? Veio, se eu não me engano, veio 28 aqui. Chromebook. Nossa, que legal. Não, 33, agora que eu A lembrei. mesma quantidade de kits. Nossa, que legal. Mesma quantidade, veio 33 kits e 33 Chromebooks. Aí é bom. Aí anima. Anima, tem uma turminha de 36 alunos, tá uma beleza para trabalhar. Falta um, falta outro, pelo menos. Ah, dá não tranquilo. Sofre tanto. Não. Vocês estão com sorte, hein? Beleza, pessoal? Continuamos, então? Depois nós vimos a placa, né, a controladora do Arduino, aonde nós temos de mais importante, pelo menos para a gente passar nesse primeiro momento com os alunos, é o conector, né, que ele vai usar para conectar ao computador, conector USB, os pinos de alimentação, que fica aqui na imagem, na parte inferior esquerda, as entradas analógicas, que ficam na parte inferior direita, e os pinos de entrada e saídas digitais, que ficam na parte superior da imagem. Ok? Então, isso é o básico para a gente mexer com as plaquinhas do Arduino Uno R3. As portas digitais são nomeadas de 0 a 13, aonde não é indicado usar os pinos 0 e 1, porque são pinos que são usados na comunicação serial da placa com o computador. Se tivermos que usar essas duas portas, na hora que a gente vai descarregar o programa, para a plaquinha, a gente tem que abrir o circuito, né, tirar, por exemplo, o GND, para que não dê erro. Aí, depois que descarrega a plaquinha, liga o GND de novo e aí funciona tudo normal. Então, para evitar esse transtorno, a gente não usa a placa, as portas digitais 0 e 1. Usamos as outras. Nessas portas digitais também, algumas delas têm um tiozinho, um sinal de tio na frente, que quer dizer que ela é uma porta PWM, que é onde eu posso, nessas portas, tanto mandar energia diferente, né? Porque uma porta digital, o nome já diz, né? Ou é 0 ou 1, ou 0 volts ou 5 volts. E nessas PWMs eu consigo fazer uma escala e mandar valores intermediários, tanto enviar como receber valores intermediários. Elas são portas que têm um comportamento parecido com uma entrada analógica. Tem diferenças entre as portas PWM e as entradas analógicas na intensidade, por exemplo. Uma porta PWM a gente consegue variar de 0 a 255, a uma entrada analógica a gente consegue de 0 a 1023. Então, a porta analógica a gente consegue escalonar melhor, porque tem uma faixa maior de leitura e receber e transmitir os dados. Mas isso eu acredito que já no próximo grupo de estudos a gente já começa a trabalhar com essas portas, com entradas, né? Essa jornada que nós tivemos, esse grupo de estudo, a gente só trabalhou com saída de dados, então só usamos o digital write, né, para escrever, para enviar dados para uma porta. Aí, na sequência, a gente viu os softwares, né, o Arduino IDE, essa aqui é a versão para quem tem Chromebook, é a versão web. A versão instalada, ou a que a gente instala nas máquinas, com Windows, por exemplo, ou até com Linux,
É um pouco diferente o layout dos menus, mas os recursos e o código é o mesmo. Então, só muda o layout no Arduino IDE. Web. Vimos também o MBlock, né, com as partes, as áreas dele, onde nós temos uma área de definição, onde a gente verifica se está instalada a placa do Arduino IDE para poder funcionar. Na parte de cima, superior esquerda, nós temos o palco, né, onde a gente trabalha com imagens, fazendo código para que os atores trabalhem. Temos a aba de blocos, onde tem os grupos, e dentro do grupo tem os blocos daquele grupo específico, e a área de script, onde a gente monta o nosso script, uma sequência de blocos que vai ser um código, e alguns acham mais intuitivo e mais fácil começar e fazer pelo MBlock, outros acham que tem que ir direto para o Arduino IDE e não dá muita atenção para o MBlock, porque ele é muito limitado, ele é limitado mesmo, mas eu acho que para trabalhar no começo com os alunos, opinião pessoal minha, o MBlock para eles é um pouco mais fácil do que você ir direto para o código. Mas tem alunos que gostam do código. Ah, professor, nós não vamos escrever no Arduino IDE, ele quer aprender a programar com código, né, com comandos de linguagem de programação e não com plaquinhas. Mas o resultado é o mesmo, a gente vai trabalhando, dependendo da turma, com mais com um, mais com o outro, ou muito com os dois, depende muito do que os alunos rendem mais. Mas temos que mostrar os dois e ir cobrando os dois dos nossos alunos. Beleza? Vimos também um outro software, né, que é bem interessante, que é o Tinkercad, que pode ter 3D, pode ter a prototipagem de circuitos, né, que é o que a gente usa, e tem uma programação em blocos também. Então, o Tinkercad é bem interessante, um software bem desenvolvido, e ele tem uma área trabalhando com circuitos, que é o nosso caso, uma área do lado direito, onde a gente escolhe o componente, vai colocando na área de trabalho e podemos movimentar ou definir os componentes no menu superior esquerdo. No menu superior direito, fica para a gente pôr para executar, a gente consegue executar aqui, ou mostrar, modelar via blocos também. Os blocos dele são um pouquinho diferentes do básico, com LED até nem tanto, mas se formos trabalhar com outros componentes e não com o LED, já dá uma diferencinha maior entre ele e o M-Block. Então, não conseguimos trazer um conjunto de blocos do M-Block e copiar aqui, porque não vai funcionar. Já o código do Arduino, escrito lá no Arduino IDE, ao trazer para cá, executa normalmente. Então, isso é uma grande vantagem para quem não tem o meio físico, né? Não tem as plaquinhas, não tem o Arduino Uno, não tem as photoboard. Para treinar, não precisa. Pode escrever o código lá, ou até direto aqui no Tinkercad e fazer funcionar executar o programa virtualmente, sem estar com o físico. Então, para treinar, esse Tinkercad é bem legal mesmo. Beleza? Tudo bem, pessoal? Muito corrido, muito rápido? Como é que tá? Tranquilo. Tranquilo?
Então, nós já falamos das portas digitais, né, que são nomeadas de 0 a 13, tem o tiozinho na frente das PWMs, e a gente vai estudar isso mais nos próximos GS. Vimos pouca coisa de programação no Arduino IDE, vimos basicamente lá no setup, onde a gente tem que avisar para o Arduino se aquela porta vai ser de entrada ou de saída. Para fazer isso, a gente usa a função pmode com o número da porta ou o apelido dela, e isso é feito no void setup. Já vimos também que para mandar ou tirar energia de uma porta, a gente usa o comando, a função, né, digital write. Ela pode ter dois valores, low, sem energia. Podemos usar o zero no lugar e podemos usar false, mas o normal é low, ou high, que é com energia que corresponde ao total 5 volts. Então, eu posso tirar a energia da porta ou colocar energia numa determinada porta, utilizando os parâmetros low e high. Foi mencionado também sobre a função digital reach, e também pode ser low ou high, e aí nós estamos lendo, né? Nós não utilizamos aqui nessas reuniões. No próximo GE, a gente já vai, acho que a primeira ou segunda reunião, a gente já vai trabalhar, porque a sequência das aulas lá já vai trabalhar com o buzzer, e aí já começa a buzzer, botão tátil, e aí já começa a fazer leitura também, não só escrita, no Arduino IDE. Tranquilos? Beleza? Vimos também um circuito elétrico, que é o nome, né? O circuito já vem de algo fechado, né? Que tem que estar interligado tudo para funcionar. Dentro do circuito, a gente deu, aqui tem o material, deu mais ênfase aos LEDs, aos resistores, apesar de que nós falamos de capacitores também, mas aqui nessas primeiras aulas a gente usa o LED e o resistor. LED, né, um diodo emissor de luz, um pouco diferente, bem diferente de uma lâmpada. Ele tem a capacidade de emitir uma luz dependendo da frequência dele. Tem os que vêm pintadinho, né, que nem esse vermelho que está aí, que não tem nos nossos kits, que a gente chama de LED difuso, porque ele emite a luz branca, e quem faz o vermelho é a cápsula. Mas LEDs não precisam de cápsula para emitir. Pela frequência dele, ele emite aquela cor. E nos nossos kits, todos que vêm são brancos, né? E é o LED, a frequência que faz sair o vermelho, o verde, o azul, e esses são chamados de LEDs de alto brilho. Vimos os resistores, pegamos algumas calculadoras, aonde a gente coloca, por exemplo, quantos LEDs vai ter, qual é a tensão de alimentação, e aí a calculadora nos dá a resistência necessária. Também mexemos com a calculadora, onde a gente seleciona as cores e ela dá qual a resistência daquele dado resistor. Então, essas calculadoras vêm para nos ajudar a enxergar e saber, enxergar não, né? A saber a resistência de um LED depois de usado. Ele sozinho fica difícil da gente saber. Eu, pessoalmente, uso muito mais o multímetro, né? Eu vou medindo, e com isso eu consigo separar os LEDs pelas resistências. Tem LED que é bem definida as cores, né? Mas eu peguei uns chineses aí que a gente não consegue enxergar se é marrom, se é vermelho, se é laranja. Aí tem que ser só no multímetro mesmo para ter uma ideia de qual é a resistência daquele LED.
Os dos kits até são bem pintados, né? Não são tão porcaria. Então, já consegue enxergar melhor as cores e, com isso, definir a resistência. Mas tem uns que são bem ruins da gente enxergar, e aí vai precisar de um multímetro, não tem outra solução se a cor não ajudar. Tranquilos? Tiveram dificuldade de mexer com LED? Fala, Marcos. Professor, boa tarde, pessoal. Eu só queria perguntar o seguinte, eu estou mexendo, na verdade, agora, desmontando os kits para tentar construir na prática. Eu queria perguntar se esse resistor aqui é o que a gente tem que usar. É o 220 que eu achei. 220 ohms, esse mesmo. Esse a Esse gente mesmo. usa para todos os LEDs, independente da cor que ele for, não corre risco de queimar. Perfeito. Especificamente, se a gente fosse usar, o vermelho é 180, o outro é 200, então a gente poderia usar específico. Mas imagina você pegar um semáforo, 3 cores, vermelho, verde e amarelo. Os alunos juntam tudo depois. Quantas horas você vai ficar separando resistor para saber qual que é, de qual é? Então, é melhor distribuir tudo 220 e não corre o risco. Ele não consegue, talvez, chegar na intensidade máxima dele, mas você também sofre menos. Tranquilo? Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Tranquilos? Então, na sequência, a gente começou a trabalhar com os LEDs, né? Mandando energia, tirando energia, e a gente habituou-se a colocar o define lá. O define é um comando da linguagem, onde na hora da compilação, o compilador entende que aonde estiver escrito, por exemplo, LED vermelho, no lugar é o 8. Para a máquina não faz diferença nenhuma, não precisaria disso você escrever LED vermelho 8, LED amarelo 9, com o comando define, mas para nós humanos é bem importante, porque fica muito mais intuitivo eu fazer a programação e lembrar, agora tem que ser o LED vermelho, você já sabe, é LED vermelho, não porta 8, porta 9, porta 10. Apesar de que nossos códigos até agora foram códigos pequenos, mas é bom, desde já, pegar esse hábito. E, além disso, uma eventual modificação. Imagina que você agora não pode usar a porta 8 do LED vermelho. Você vai aqui no código, tendo os define, troca o 8 pela porta 12, por exemplo, trocou aqui em cima no define, tudo embaixo está resolvido. Se não, você tinha que ir aonde estaria escrito porta 8, trocar para a porta 12. Então, dá muito mais trabalho de manutenção também. Lembrando, no void setup, é onde a gente faz a configuração, a gente viu o comando pmode, né? A função pmode, onde tem 2 parâmetros, a porta e se ela é de entrada ou de saída. Além desses dois, input e output, tem um terceiro meio de usar um resistor interno do Arduino, que é a opção ou o parâmetro input pull-up, que a gente vai ver mais para frente, não vamos ver agora. Já no void loop, a gente é onde executa as ações que a gente quer com as portas. Põe energia, tira energia, vamos ler energia que está lá. Por enquanto, a gente só trabalhou com o digital write, também com 2 parâmetros, onde a gente informa a porta e se está mandando energia ou sem energia. High manda energia, low tira a energia. 0 volts, 5 volts. Então, basicamente, é com isso que a gente trabalhou em todos os semáforos que a gente fez. O que mudou é que agora tem pedestre e carro, depois tem pedestre, 2 semáforos de carro e 2 de pedestre. Aí a lógica de quem
está com energia e quem está sem é que muda, mas os comandos em si não mudam nada. Então, basicamente, a gente só trabalhou com isso até agora. Muito mais trabalho de lógica, de pensar quem que eu vou acender, quem que eu vou apagar, do que comandos diferentes para a gente trabalhar com essas portas. Usamos também a função de lei, né, que aqui é em milissegundos. Então, se eu quero que fique 5 segundos com energia, eu coloco de lei 5.000. Eu quero 3.000. Se eu quero 10 segundos, 10.000. Diferentemente do M-Block, onde a gente trabalha com segundos. Aí, se eu quero 5 segundos, eu ponho o número 5. Aqui no IDE, a gente colocaria 5.000. Do semáforo de carro, a gente foi para dois carros, né? Então, são 4 estágios nesse modelo, né? Nessa simulação. Enquanto um está vermelho, o outro está verde. Quem está verde vai para o amarelo, depois fica vermelho, o outro fica verde. Quem está verde vai para o amarelo, o outro fica. Então, são esses 4 estágios utilizando o amarelo. Pois a gente viu o semáforo de carros e de pedestre, que agora é um carro só, né, uma avenida e uma passagem de pedestre. O que são também 4 estágios. O que ficou diferente é que tem um vermelho piscando depois do verde do pedestre, para avisar que corre que vai abrir o semáforo do carro e aperta o teu passo ou não atravessa que vai fechar. Então fica um vermelho piscante. Esse vermelho piscante a gente usou o comando for, é um comando de uma estrutura de repetição pré-determinada, que tem em todas as linguagens de programação. Não conheço uma que não tenha. E o jeito só de trabalhar que é um pouquinho diferente de uma linguagem para outra, mas é um comando de repetição pré-determinado, aonde a gente vai variar uma variável, pleonasmo, mas é isso que acontece. A gente, a cada ciclo, a cada loop do que está dentro dessa estrutura de repetição, o contador, né, que ali está como count, nada mais é que um contador, vai incrementando, conforme a gente definiu lá no count mais, vai incrementando e a cada passagem ele vai mudando o seu valor. Então ele começa ali, neste caso, com 0, vai em 1, vai em 2, vai em 3, faz a volta do 4, aí no 5 ele sai dessa estrutura de repetição, porque neste caso só vai até quando o count é menor do que 5, ele vai até 4. Mas como ele começou no 0, dá 5 passagens, 5 loopings para depois sair. Ok? Então, nesse semáforo de carro e pedestre, a gente que fez de diferente foi usar o comando de repetição. E isso está na aula 11 dos semáforos de pedestre. E, por último, nós temos aqui a aula 12, onde a gente tem 2 carros, 2 semáforos de carros e 2 de pedestre. Também dá 4 estágios e o que muda é a quantidade de LEDs e de resistores que a gente tem que montar na plaquinha. Mas também a programação é a mesma coisa. Define, Keynote, Digital Write. Quando for piscar, comando for para colocar o acende e apaga dentro repetir algumas vezes esse acende e apaga. O resto é a mesma coisa. Ok? Então, isso foi o que basicamente a gente viu durante as nossas reuniões. Que, lembrando, né, comparando os semáforos que a gente viu, quando tinha só um de carro,
a gente necessitou de 3 LEDs e ele tinha 3 estágios: verde, amarelo e vermelho. Quando tinha 2 cruzamentos de carros, né, 2 semáforos de carro, a gente precisou de 6 LEDs e eles tinham 4 estágios. Quando a gente tinha um semáforo de um carro e um pedestre, a gente precisou de 5 LEDs, 5 resistores e 6 fiozinhos, me fugiu o nome, jumper, para fazer funcionar. E quando nós tivemos 2 semáforos de carro e 2 semáforos de pedestre, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, a gente precisou de 10 LEDs, 10 resistores, 12 jumper para poder funcionar. Então, essa é a diferença dos projetos que a gente viu e que estão disponíveis até a aula 12, lá das aulas da Robótica Paraná Educacional. Primeiro ano. Ok? Então, foi isso, basicamente, que a gente viu. A gente está agora para fazer, aonde... Fala, Marcos. Desculpa ser chato com as perguntas aí, tá? Mas eu queria saber o seguinte, no caso dos jumpers, isso aqui, usar como jumper, aí a gente separa eles? Como? Eu não consigo enxergar, teu nome está na frente. Tá. Isso, aí são jumpers. Eles são macho-macho, né? Duas pontas, macho e fêmea. Ah, perfeito, perfeito. Então, eu Tá? localizei errado. Você desconecta um do outro Uhum. e fica mais fácil. Depender que em alguns projetos é bom a gente pegar quando estão juntinho, porque, vamos supor, você vai montar um carrinho. Uhum. Se eles estão todos desconectados, descolados um do outro, fica aquela fiozeira em cima do carrinho, né? Uhum. Quando eles estão juntinhos, quando você vai pegar um sensor de ultrassom para medir a distância do carrinho com a parede, por exemplo, se eles estão juntinhos é melhor. Então, eu indico a pelo menos deixar lá, sem mexer nos kits, não desconectar todos, deixar lá uns 2 kits sem mexer para quando for montar um carrinho, tá arrumadinho. Não que não vá funcionar do outro jeito, mas fica mais fácil você separar 3 para mexer no 4 para mexer no sensor de ultrassom, sensor sônico, do que você pôr 4 fios separados em cima de um carrinho. Se são 2 sensores à frente e atrás, por exemplo, para ele não sair, vamos supor, um robô sumô, tem um sensor na frente e um atrás, para não sair do círculo. Cada robô desses são 4 fios. E já são 8 fios em cima, mais os de alimentação, tudo. Aí fica aquela paçoca de fio em cima do robô. Então é melhor quando está juntinho a gente fazer a conexão. Então não desconecta tudo, não, guarda uns para quando precisar. Beleza? Só uma perguntinha, o que vocês me dizem deixar desta maneira aqui, ó? Por exemplo, no caso do primeiro semáforo, mais simples, se for Sim, medir. também dá. Por exemplo, deixar o marrom e o vermelho para ser uma cor, o amarelo e o laranja para ser, por exemplo, a cor amarela, lâmpada, e o verde e o azul para ser a lâmpada verde em si, né? Para ter uma sequência lógica, talvez. É, Claro, a cor vai ficar difícil. Você, talvez nos kits que vem novinhos, fica fácil você falar, agora todo mundo pega a cor amarela e põe não sei aonde. uhum. Mas daqui uns dias você não vai conseguir fazer mais isso, porque eles vão desconectando, aí você tem que falar, ó, liga daqui a aqui, a cor que for é. Beleza? Não tem jeito de você ficar. Quando tá tudo arrumadinho, novinho, até você consegue fazer isso. Mas daqui uns dias vai estar tudo desmembrado, porque dependendo do que você vai fazer, né? São 2 fios, 3, 4, 5, 8, 10. Aí você tem que desmembrar. Desmembrou, aí a cor já não interessa. O que tem que entender é que o que está na porta tal é ligado em tal lugar. Beleza? Então deixa eu
Vê se vocês conseguem entrar com esse link do chat. Aí, vê se vocês conseguem entrar. E ali tem três títulos, né? 3 subtítulos, por exemplo. Nós temos o conceitos, componentes e dificuldades. Então, coloquem aí uma notinha adesiva, o conceito que você mais gostou de ver, componente que mais você gostou de usar também, e qual foi a sua maior dificuldade até aqui. Esse é o momento de socialização para a gente, vocês falarem o que vocês sentiram das reuniões nossas, mexendo com o Arduino. Fiquem à vontade, eu vou até compartilhar. Professor, mas tem que pedir acesso para entrar? Porque aqui no meu eu não consigo mexer. Só tá a parte azul, entendeu? Não sei se precisa fazer, tipo, o meu também. Tá só como ver. Pois é, Não deixa... editar. Eu tinha trocado isso, hein? Tentem agora. Troquei. Conseguiram? Sim, agora tá dando boa. Opa. Vou olhar para essa janela. Então, vou conseguir ver. Aí, isso, enquanto o pessoal preenche lá, eu vou fazer mais uma pergunta técnica do Pode, kit pode aqui. falar, né? Eu recebi esta placa aqui, ó, tá marcada roxo. Eu consigo fazer o primeiro semáforo com ela? Consegue? Muda Todas alguma as coisa? placas são iguais. O que muda aí é o fabricante. Essas aí Perfeito. são, entre aspas, piratas. Né? Todas do estado não são originais. Não são piratas porque o código é aberto, qualquer um pode desenvolver. Mas as placas originais do Arduino, ela vem com a traseirinha desse jeito aqui. Ó. Uhum. Entendi. E essa aqui, ela é... É original. E deixa eu Entendi. tirar ela aqui, que eu mostro para você. A linha está dentro, as linhas estão dentro. Ela vem com esse Arduino Uno Uma nela. Tá? Mas Entendi. todas são a mesma coisa. O que muda é o fabricante
tá? E o reconhecimento dela no M-Block. Quando é uma original, você não precisa marcar lá para mostrar a porta. Quando você vai lá para conectar, ele já reconhece e mostra a porta para você. A diferença é só isso. O resto é tudo a mesma coisa, a mesma capacidade, mesmo tipo de entrada, tudo igual. Perfeito. E a questão da... Vai ter que... Ele funciona com... Tem que baixar o desktop, a versão desktop lá do... Elas trabalham tanto hoje com os Chromebooks, né, ou até no notebook, usando o Arduino Web e o M-Block Web. Quem tem possibilidade, é mais fácil trabalhar com o aplicativo instalado. Tá, só para mim fazer certinho. O aplicativo instalado é bem mais tranquilo e fica dependendo de internet, né? Nas nossas escolas nem sempre está legal, né? Quer dizer, legal está. O problema é que, né, na minha escola são quase 600 alunos pela manhã. Chega lá, pendura todo mundo em 500 mega, não sobra nada, né? Vira uma carroça. Querendo ou não, eles ficam pendurados, né? É exatamente isso. Obrigado. Ok, pessoal, fizeram? Dá mais um tempinho para vocês fazerem. Por isso eu tomo um fôlego aqui. Então vamos ver o que vocês postaram. Conceitos que mais gostaram: circuito elétrico com a protoboard, circuito elétrico, o uso do Tinkercad, utilizar softwares no lugar de componente físico, né, como é o Tinkercad, circuito e LEDs, aprender conceitos básicos de robótica, programação do M-Block, portas do Arduino Uno, protoboard, programação do M-Block, de componentes, LED Arduino, a protoboard, LEDs e resistores, LEDs e Arduino, LEDs, resistores, protoboard, Arduino, software M-Block, LED, circuito elétrico. Isso aqui eu vou ter que aumentar para enxergar, porque eu não enxergo. Códigos e comandos e os conteúdos da trilha do ensino médio. Tinkercad e suas funcionalidades. Eu também gosto bastante do Tinkercad. E dificuldade. Gostei muito do curso e acho que sim. E se tivesse acesso ao kit, teria aproveito melhor. Daqui uns dias todo mundo vai ter bastante kit. Mas faz diferença mesmo com o kit na mão. Todos os alunos concluírem a atividade ao mesmo tempo. Dificuldade, né? Uso da programação em código e comando. Guardar de forma organizada o kit, esse é um problema. Códigos e comandos, os conteúdos da trilha do ensino médio. Eu trabalho no fundamental. Estou separando aqui para enxergar. Com esses conceitos, não encontrei dificuldade, legal. O uso do M-Block nos Chromebooks de primeira vez, né, até acertar, configurar, é difícil. Depois vai embora, né, mas no começo é difícil mesmo. Comandos no IDE e também o uso do M-Block, programar no IDE, a noção um pouco mais detalhada de como usar os kits de robótica e programação no M-Block. O que deu para sentir, né, pessoal, que eu senti, pelo menos, com o relato, não só de vocês, mas de outros cursistas também, é que a dificuldade maior Espera aí que eu estou mudando aqui. Sou monotarefa, enquanto estou fazendo uma coisa, eu não consigo fazer outra.
A dificuldade maior foi com as instalações, né? Fazer o NDoc funcionar nos Chromebooks, cadastrar os alunos no Tinkercad, apesar de que muitos já estão usando a sala de aula, eles distribuem o link, mas essas configurações iniciais, a internet, então o problema de infraestrutura foi o que deu mais problema do que pôr o código no NBlock ou pôr o código no Arduino IDE, porque a gente usou muito pouco, né? Se a gente vê, a gente viu 3, 4 comandos só, não é? O pinmode, o digital write, fazer as definições, que é o comando define, delay e o for. Não usamos nada além disso da linguagem específica. Então, a dificuldade maior, pelo menos o que eu senti, foi por não ter, talvez, o kit, trabalhar sem kit, trabalhar sem internet, tendo que usar Chromebook. Então, foi coisas que já estão sendo resolvidas, que já estamos aí fechando o primeiro trimestre, já está pondo a coisa em ordem, né? As escolas estão dando um jeito. Problemas esses que não teremos no segundo grupo de estudo, porque aí as escolas já estão preparadas, os kits já estão lá, não tem que fazer mais instalação de nada, está tudo instalado, o jeito de trabalhar com os alunos, aí rende muito mais do que esse primeiro trimestre, que é bem tribulado mesmo. Essa foi a visão que vocês tiveram também, que o problema maior foi mexer com instalação e internet e Chromebook. Concordam ou discordam? Eu concordo, porque na sala que eu uso, eu tenho que trazer da minha casa até a extensão, porque não tem na escola, e daí fica meio difícil, né? Graças a Deus, esses Chromebook aqui aguentam a bateria, então eu só carreguei uma vez até agora. Milagre. Esses problemas de infraestrutura, a gente vai ajeitando do jeito que dá, né? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Está todo mundo quietinho hoje? Feijoada foi boa, né? Friozinho, né? Quem mora no sul está com mais frio que a gente aqui. Aí dá um soninho depois do almoço mesmo. A Georgia falou que a internet também, deixa eu ver tudo. Que ela também tem problema com a internet que não colabora na sala de aula que ela trabalha. Fala, Marcos. Pô, gente, desculpa estar falando aqui, mas é só para tentar interagir mais aí, tá? O meu problema, na verdade, foi assim um pouquinho de tempo, justamente para dedicação aí, porque queira ou não queira, com todas essas situações aí de adaptação de quiz e todas as situações da Escola Paraná e Aula Paraná, né, acabou completando um pouquinho, tá? Mas, enfim, acho que está sendo divertido aí, está sendo um aprendizado, tá? E aos pouquinhos aí a gente já está construindo o nosso... Já está com as plaquinhas na mão. Vamos tentar construir na prática e fazer funcionar aí. Fala, Juliana. Queria comentar a mesma coisa que ele, que agora digamos assim, eu tive que me adaptar a usar o quiz, sabe? Várias situações aí do final do trimestre, digamos assim, que elas atrapalharam um pouco o desempenho no curso também. Uhum. E aí, sei lá, eu queria conhecer o kit, mas nas escolas que eu trabalho, também tinham professores que nunca tinham usado o kit, entendeu? E aí eu sentia que agora, nesse segundo, talvez seja mais proveitoso, porque aí todo mundo já se adaptou aos kits, e talvez eu consiga trocar ideias mais legais com os meus colegas, né? Aprender mais. Acho que talvez se conseguir fazer a segunda jornada do mesmo tema, ou mesmo não fazendo a jornada do GE, eu acho que vai ser mais produtivo. Sim. A segundo GE, né, o segundo trimestre do GE, deve ser aberto agora na semana que vem para os cursistas se inscreverem. E, pelo que eu estou sabendo, vai a sequência de aulas lá. Nós fomos até a aula 12, vai pegar a aula para a 13ª e vai mais 8, 10 aulas lá. Então, é a sequência das aulas Paraná, aqueles componentes lá. Talvez um pouco mais ampliado, né? Porque são, se eu não me engano, 42 aulas até o fim do ano programadas lá no...
Acho que a internet do professor está com problema. Será que ele está usando a internet da escola? Não, estou aqui em casa. Sim, é da sede. É da sede. Estou aqui em casa. Bom, Você da agora... escola era culpa dos quizzes. Tá legal Professor, agora? eu queria saber, tá? Se o senhor vai continuar dando o curso nesse mesmo horário e dia? Porque para mim é um Sim. horário e dia bom. E aí eu também gostei do Sim. do senhor como Sim, formador, né? vou Porque às continuar vezes com a gente esse faz horário. com algumas pessoas que não bate muito, sabe? E eu gostei do nosso grupo, queria saber se você vai continuar no mesmo horário e dia. Vou sim. Mesmos Que horários, bom. grupo. Quarta e sexta. Vou tentar Quarta me inscrever. das 2 e às 4, 2 turmas. Na sexta, uma turma às 2. Vamos aí. Continuando então, pessoal, se o som começar a picar muito, eu vou começar a apagar não, a fechar um pouco de janela minha aqui, para... Então, só dando sequência para a gente acabar. Fizemos a socialização. As figurinhas estão no fim dos slides de apresentação que eu vou colocar lá no Classroom, e no final a gente tira uma foto. Beleza? Deixa eu ir fechando aqui já, para diminuir a quantidade de aplicativos abertos, e com isso dá pegar travamentos. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer com vocês passar aqui um link do Tinkercad com o código da prototipagem, né? A prototipagem da placa no Tinkercad, e lá já está o código também, tá? Então, aí eu vou dar uma explicada nesse código novamente, para quem não assistiu a aula com outra turma da semana passada, pelo menos vai dar uma ideia do que a gente viu na semana passada, onde teve feriado. Na sexta-feira foram 2 feriados, né? E foi problemático. Beleza? Então, quem quiser, abre junto o Tinkercad aí, e eu vou mostrar para vocês o que foi feito. Então, só para ilustrar, né, e ficar melhor, deixa eu mostrar. O semáforo, 2 semáforos de carro e 2 semáforos de pedestre, tem os 4 estágios que estão descritos aqui, né? Carro 1, pedestre 1, carro 2, pedestre 2. Essa ilustração está lá na aula 12 da aula Paraná, e é esse como foi codificado na semana passada, para que obedecesse esses estágios. Principalmente enquanto um semáforo está amarelo, o outro pedestre do outro está piscando. Então, foi esse código que eu vou mostrar para vocês agora, que faz isso. Então, essa é a ligação física que está lá na aula 12, e o código que está lá é um pouquinho diferente do que eu vou mostrar para vocês. Qual que é a diferença? O código deles, o LED que não se alterava,
começam com todos os LEDs, mas tem LEDs que não se alteram. Aí eles tiraram do próximo estágio, tá? Então está vermelho no primeiro estágio, vai continuar vermelho no segundo, e o segundo ele não repetiu esse LED. Eu, pessoalmente, acho que com os alunos a gente deve colocar os 10 LEDs e acendendo e apagando conforme, mas deixa lá para eles verem que está lá, tá? Mas com linguagem de programação, quando você não vai usar naquele estágio, é indicado que você retire o LED, vamos supor, primeiro estágio, carro 1, LED vermelho. Segundo estágio, ele vai continuar vermelho, eu não o coloco no segundo estágio. No terceiro estágio, ele vai para o amarelo, aí eu coloco amarelo. Eu tiro o vermelho e coloco o amarelo. Fecho o vermelho, né? Tiro a energia do vermelho e coloco o amarelo. Então, essa é a recomendação de programação para evitar problemas de muito código sem fazer nada, né? Se ele estava vermelho, vai continuar vermelho, ele não precisa estar ali. Mas, para o entendimento dos alunos, eu prefiro repetir nesse início, deixar lá os 10 LEDs, eu acendo esse, apago esse, acendo esse, apago esse. Deixo os 10 lá, mesmo que ele se repita fazendo a mesma coisa. Tranquilos? Então, se vocês olharem aí no código dessa programação que está aí, né? Mudaram para código. Nós começamos com 10 define, usando o carro 1 e o pedestre 1 da porta 2 até a porta 6, e o carro 2 e o pedestre 2 da porta 8 até a porta 12, que são conforme está lá no material da Robótica Paraná. Aí fazemos o pin mode, para colocar todos esses pinos como saída, né, como output, e aí a gente começa o void loop com os 4 estágios. Então temos aqui o primeiro estágio, onde o carro 1 vai ter energia, pedestre 1, o carro 1 verde vai ter energia, o pedestre 1 vermelho com energia. O carro está verde, aquele mesmo pedestre do carro tem que ser vermelho. Aí, o do carro 2 vai ser vermelho também, e o pedestre 2 vai ser verde. Então, enquanto no semáforo está vermelho, o outro pedestre do outro semáforo está verde. Quando esse aqui muda para amarelo, o outro pisca o pedestre vermelho. Esse aqui foi para verde, o pedestre do outro fica vermelho. Então, essas 4 estágios que nem a gente viu, está lá disponível no material, onde a gente vai pondo energia, tirando energia, conforme a gente quer que acenda um LED de cada semáforo e de cada semáforo, tanto de carro como de pedestre. Aqui nós temos o comando for, né? Ele vai repetir 3 vezes. Notem que agora a gente começou a variar de 1 até menor ou igual a 3. Então, essa piscada que vai dar aqui serão 3 piscadas, porque vai mandar energia, tirar energia, mandar energia, tirar energia, mandar energia, tirar energia. São os 3 ciclos, os 3 loops que serão feitos, e a hora que no próximo vai para 4, x igual a 4, não vai, ele vai só até quando for menor ou igual a 3, sai do loop e continua o código. Aqui é a mesma coisa, só que agora um pouco invertida do primeiro, né? O terceiro estágio é o primeiro invertido, e o quarto estágio é o segundo invertido. Neste quarto estágio, eu peguei e tirei aqui, eu comentei o vermelho do pedestre, que está aqui, do pedestre 1, e joguei ele no final aqui para fazer e entender melhor o for.
Então, no segundo estágio, quem piscou foi o pedestre vermelho pedestre 2. No quarto estágio, quem piscou foi o vermelho pedestre 1. E aí, os códigos são bem parecidos, poucos comandos, né? Digital write, high e low, e é basicamente isso que a gente trabalhou com todos os semáforos que a gente trabalhou. Ok? Se a gente executar, vai ver que vai funcionar lá. Ó. Pedestre, aqui não dá tempo, mas pedestre 1, lá, vermelho, vermelho e amarelo, vermelho piscando, depois vai vermelho, verde, verde, vermelho, verde, amarelo, aí piscando, e assim a gente vai montando o código, ok? Então foi compartilhado com vocês, que se vocês quiserem, façam uma cópia aí desse código, né? Vocês provavelmente já fizeram, para estar olhando dentro, e daí, se quiserem, quem tem mais dificuldade, quiser usar o código já com os alunos, já está prontinho, funcionando, e belezinha, conforme a aula 12. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Não, enjoaram de mexer com semáforo e LED já ou não? Dúvidas teremos na hora de construir tudo isso aí, sem o professor para nos auxiliar. Aqui é nada, mas eu estou aí. Precisou, passa um e-mail lá, passa por e-mail não, né? Passa um WhatsApp, na medida do possível, a gente faz junto, não tem problema nenhum. Então, não dê muita liberdade, professor. Não tem problema não. Lembra como é que foi na pandemia? Já tem problema não. Podendo ajudar, eu ajudo no que for possível. Eu que o diga, né? Sempre que eu preciso, eu mando WhatsApp lá, o professor já me atende. O e-mail é mais difícil, porque o e-mail, as atividades dos alunos vêm parar tudo ali. Então, hoje mesmo tinha 60 e poucos e-mails para eu ver. Não é fácil eu dar conta de tudo, né? Lá no WhatsApp é mais fácil, que daí fica em aberto, fica ali sem eu, se eu não li, eu não abri, né? Então fica lá avisando, ó, falta ver, falta ver, falta ver. Mas precisando de alguma coisa, ajudo vocês, ou tiver alguma coisa dando errado, a gente pode até abrir uma Meet, fazer junto, não tem problema nenhum, tá? Não se acanhe, não. Vamos aí para isso. Quem sabe um pouquinho mais de alguma coisa pode ajudar o outro, não só eu, né? Outras pessoas aqui também ajudaram uns aos outros. O importante é que a gente disponibilize a melhor aula possível para os nossos alunos. Fala, Jonathan. Fala. Será que já tem uma data para as inscrições da segunda jornada? Parece-me que começa ou na semana que vem ou na outra. Tá? Beleza. Já foi disponibilizado, o Andrei falou dia 2, já foi disponibilizado como é que fala? Os temas, né? Aumentou mais 3 temas. Não lembro agora de cabeça, mas tem três cursos, entre aspas, 3 grupos diferentes que não tinham nesse primeiro trimestre. A gente tinha em robótica a ideia de ver se a gente conseguia separar por conhecimento, né, ou intimidade dos cursistas, com menos intimidade, com mais intimidade, porque daí a gente poderia trabalhar diferente com os grupos, mas neste momento ainda não foi possível a gente conseguir fazer isso. O André colocou de 2 a 9. Ok, pessoal? Então, não deixem de fazer esses grupos de estudo. Eu sei que são 9, 10 reuniões semanais, mas são 40 horas, né, pessoal? A gente lembra lá, principalmente quem é QPN, que faz diferença no din-din, tem que subir de nível, né, pular as 3 casinhas, aí perder lá um nível de subir aqui, então, né? Então, aí dói, 400, depende do nível que você tiver. Então, não deixe de fazer esses GS, que são 40 horas, né? Bastante horas,
perto de um curso que a gente vai fazer, uma pós-graduação, alguma coisa, e além da gente ter que pagar, né, na maioria das vezes, o Estado hoje conta bem menos do que os cursos que ele oferece. 40 horas no Estado, se você fizer uma pós de 1 ano e meio, talvez não conte a quantidade de pontos que conta um GE. A gente tem que pensar nisso também. Quem é TPM, TFED, para subir o salário no fim do mês, né? Não é ruim, não, né? Claro que demora um pouquinho, de 2 em 2 anos, mas vamos lá. Não vamos jogar fora isso, não. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário que tem que falar? Já foi, Alessandro. Se quiser, eu posto novamente. Vou pegar aqui e já posto. Postando agora. Postei de novo o formulário para presença. Então, temos ainda agora 25 minutos de reunião. Quem quer falar primeiro? Quem quer mostrar primeiro? Quem quer mostrar primeiro? Andrei? Fique à vontade. Posso ir depois? Pode ser, Juliano, não tem problema. Só abrir aqui a telinha. Você abre a apresentação sua numa guia, né? Vai aqui na setinha com a televisãozinha. Uhum. Aí clica, compartilhar uma guia, seleciona a guia e está aparecendo. Aí, então, eu vou decalar toda a sua a sala. A sala. Então, boa tarde, colegas, boa tarde, professor. Esse é o meu relato, então, de implementação, no caso, né? Como eu falei ali nas dificuldades que eu tive, eu trabalho com fundamental, 8º e 9º ano. Aqui tem o nome cursista, o nome do professor, então, né? A identificação da minha escola, é a escola de campo do interior, Padre Antônio Vieira, e a série que eu trabalhei e implementei foi o 8º ano. O conteúdo que eu utilizei foi a robótica com o Tinkercad, os primeiros passos, né? Lá no início da robótica, o conteúdo, no caso, que eu estive utilizando. A introdução, então, né, como no modelo que tinha lá, ele falava, era para nós dar uma pincelada sobre a nossa escola, no caso, né, sobre a escola. Essa nossa escola, ela é uma escola do campo, a clientela vem das comunidades vizinhas e também nós temos alunos da cidade. Ele é 4 quilômetros da cidade, então tem muitos alunos que vêm para o campo para estudar. São turmas pequenas, de 8 a 16 alunos. Essa que eu implementei tem 8 alunos, no caso, né? Nós tínhamos um laboratório de informática extremamente arcaico, né? E agora, nesse ano, que nós ganhamos um novo laboratório de informática, tudo mais. E também essas novas aulas, novas plataformas, os nossos alunos têm grande dificuldade, inclusive, de acessar o e-mail ou @escola, né? Então, lá no início, eu tive que começar primeiro com os comandos básicos, enfim. Aí eu achei pertinente trabalhar com essa temática do Tinkercad, que, entre aspas, né, é mais fácil, né? Até por eles serem do fundamental, não ter tanto conhecimento. E os objetivos, então, da minha aula foi conhecer a ferramenta virtual do Tinkercad, aprender a programação através da simulação de projetos, ampliar experimentos que simulam circuitos, né? Desenvolver as habilidades no pensamento criativo na resolução dos problemas. A minha metodologia. Então, utilizei, como eu disse, né, eles têm bastante dificuldade nesse sentido, assim, de estar comandos básicos, entre aspas, que para nós que estamos na área básico, para os meus alunos, de certa forma, é mais difícil. Então, primeira coisa, eu explanei, né, o que era o Tinkercad e tal, a sua história, aplicabilidade, as habilidades para o pensamento criativo, né, nas resoluções dos problemas, que é necessário treinar essas habilidades para depois a gente colocar em prática, né?
E o Tinkercad vem nessa metodologia, nessa sequência, né? De como a gente pode fazer. Eles aprenderão, então, no caso, o funcionamento do circuito elétrico, o desenvolvimento de um projeto de robótica. Após a parte introdutória, os educandos, eu orientei eles, no caso, né, a fazer o primeiro acesso ao Tinkercad. Os recursos, então, a gente utilizou o computador, no caso, e o software Tinkercad. O desenvolvimento, então, a gente inicialmente nós fizemos o cadastro deles. Como eu disse, foi um pouquinho demorado até eles entenderem, no caso, entenderem a metodologia, enfim. Aí nós criamos um circuito elétrico virtual. Eles usaram alguns componentes elétricos, que eles estão, no caso, né, na lateral direita da página. Traziam para o centro da tela a placa de ensaio pequena. Nós usamos um resistor, uma bateria 9 volts e um LED. Depois de selecionado e montado os componentes do circuito, né, nós definiremos os códigos da programação para verificar o funcionamento e clicaremos no botão ali, iniciar a sessão e finalizar a simulação, perdão, né? Aí, caso necessário interromper a simulação, a gente clicou, no caso, ali para a simulação. Concluída essa etapa do projeto, ele ficou salvo e eles podem ser acessados, no caso, né, futuramente. Aqui tem os anexos como imagens, então, como eu falei, é uma turma de 8 alunos, essa que eu implementei. Vocês podem dar uma olhada que o nosso laboratório é extremamente pequeno. Aqui cabem 17 pessoas. A gente faz caber 17 pessoas. Não aparece aqui, mas na esquerda tem mais uma mesa. Então, assim, é bem pequeno, bem apertado mesmo, né? Aqui tá mais alguns anexos deles produzindo a bateria. É um circuito, eu utilizei um circuito extremamente simples, né? Porque como eles não têm esse conteúdo, no caso é um conteúdo do Tinkercad lá do ensino médio, eles são fundamental. É um circuitinho bem básico mesmo. A minha conclusão, no caso, né, eu pude perceber que os objetivos que eu tinha, no caso, almejado, foram alcançados. Os alunos demonstraram gosto, satisfação, interesse sobre o conteúdo discorrido, e eles também ficaram muito curiosos para querer trabalhar mais em cima dessa metodologia. Também dá para se dizer, né, que quanto maior a utilização desses ambientes digitais, né, a gente proporciona aos nossos educandos uma experiência e um treinamento de projetos. E maior será, no caso, a segurança e o desenvolvimento de novas criações. E menor a redução de ocorrência de situações de desmotivação dos iniciantes na programação. Nós não temos o Arduino, enfim, não chegou para nós ainda, né? Então, a gente até então está trabalhando apenas com a parte no computador mesmo, né? Como é fundamental, ainda é aquele bem basicão, montar na prática o robozinho lá da robótica, o robozinho, aquele que nós estamos naquela parte ainda, né? Não estamos ainda tão aprofundados. E, por último, aqui, no caso, tem as minhas referências que eu utilizei, no caso, que foram as referências disponibilizadas na aula Paraná, no caso, os slides da aula Paraná, que é disponibilizado para nós, né? E, basicamente, seria isso que eu tinha para falar. Legal, professor, é isso mesmo. Bem sucinto, bem... Fala, Sabrina. Foi sem querer, professor. É isso aí mesmo. Então, um plano de aula que a gente fez e deu, e como é que ocorreu, né? Não tem nada além do outro mundo, que a gente tem dificuldade, nada. Professor. Oi? Deixa eu perguntar um negócio para você. Eu não fiz assim que nem ele, eu não fiz no slide, até mandei para você no seu... Não tem problema, daí você vai pegar o documento, né? Abrir no documento e vai rolando a tela. Eu fiz no Word mesmo, nem um plano normal de aula. Não, eu mandei até no WhatsApp lá para você dar uma olhada. Não tem problema não, tanto fazer. Então beleza. O jeito mais fácil é a apresentação, que já fica para na hora da apresentação, né? Fala, então Anderson. Legal. Tá bom. Anderson? Então, eu vou na sequência apresentar depois, pode ser? Acho que quem tinha falado antes... Alguém que tinha falado antes de você.
Mas, a Kelly. Mas dá tempo dos dois tranquilo, tá? Não vai ser tão demorado, não. Ok, pessoal? Então, viram que não é tão difícil assim o relato de implementação, é o que aconteceu, como é que percebeu aquele conteúdo planejado lá no PTD, a aula que você deu sobre aquilo com alguns registros. Não tem nada do outro mundo. Hoje encerra o prazo, né? Então, eu aconselho, mesmo que vocês não terminaram a implementação ainda, pelo menos crie o arquivo no Drive e poste o arquivo, o link, aliás. Porque depois de postado o link, você pode ir lá e alterar o arquivo que o link não muda. Então, quem posta o link para não evitar problema e depois, durante o fim de semana, termina tranquilo, não tem problema. E se por acaso não conseguir, não deu, não fiz, aí eu vou ter que entrar em contato, fazer uma justificativa, a gente faz uma justificativa com o meu tutor e não perde, claro, por deixar de postar na data, não tem problema nenhum. A gente só vai ter que fazer uma justificativa para o tutor liberar que a gente continua. Tá legal? Então, para evitar esse transtorno, crie o link, postem e depois termina de alterar. Pode mandar bala, Kelly. Fiquei quieta, a sala é sua. A Kelly? A Juliana tinha pedido primeiro e eu falei que seria depois dela. Só para não dar conflito. Só um pouquinho. Na qual que eu clico para apresentar mesmo? Uma guia. Uma setinha para cima. Vocês estão vendo? Ainda não. E agora? Agora sim. Fiquei quieto. É assim. Então, esse é o meu relato de implementação. E meu nome é Juliana Machado, o nome do professor formador. Eu fiz a minha implementação no Colégio Estadual Benedito de Paula Louro, no 2º ano do ensino médio. Só queria ressaltar alguns detalhes aqui. Nessa turma, eu dou aula de educação financeira e empreendedorismo. Só que nas turmas que eu tenho aula de física, por uma questão de preparação, organização, eu resolvi que seria mais fácil aplicar nessa turma, porque eles estão no 2º ano e eles já têm conceitos de física que os meus alunos do 1º não têm, porque agora, no 1º ano do novo ensino médio, eles começam com um conteúdo de gravitação, né, e leis de Kepler, uma coisa que foge totalmente de qualquer, para mim, pelo menos, eu não achei nenhuma ligação desses conteúdos de leis de Kepler, gravitação, com os conteúdos de robótica. Então, eu resolvi aplicar nessa turma, porque por eles estarem no 2º ano, eles já têm uma carga de física, né, que eles aprenderam ano passado, achei que seria interessante retomar com eles e ver se eles lembravam de alguma coisa. Essa escola, ela fica perto do Salto São Francisco, que é em Guarapuava. Essa escola fica, acho que a 8 quilômetros do Salto, uma coisa assim. Sei que não fica longe, sabe? Fica bem no interior de Guarapuava. Quero só um minutinho, você conseguindo mostrar o rosto aí para nós, fica melhor. Como assim? Você está com a câmera desligada. Ai, desculpa. Liguei. Então, a escola fica aqui perto do Salto São Francisco. Os alunos que estudam nessa escola, eles moram ali nas redondezas, eles são alunos do campo, tem acho que poucos alunos que vêm da cidade, digamos assim, eles moram todos ali em volta da escola, trabalham em propriedades rurais, ali em volta, a plantação de pinos, essa é a clientela dessa escola. É muito bom trabalhar com eles, as turmas não são grandes, essa turma tem acho que 20 pessoas. Esse daqui, essa igrejinha é um ponto turístico da cidade, assim como o Salto, e várias pessoas da cidade vão nesses 2 lugares para tirar fotos. Esse redondeza da escola é bem frequentada como ponto turístico. Qual o conteúdo que eu trabalhei lá? Eu trabalhei física e leis, conteúdo de física das leis de Newton.
utilizei esse Robótica, Primeiros Passos, aula 4, Movimento Mecânico. Esse conteúdo, eu creio que ele não está no ensino médio, mas eu achei que ele ornava com uma implementação, um experimento de robótica, digamos assim, e eu não apliquei ele na série correta porque eu não tive oportunidade, mas eu achei que ia ser legal também aplicar com os alunos. Esse daqui é o modelo que o roteiro, né, sugere. E esse daqui foi a adaptação que eu fiz com os meus alunos. Por que eu fiz uma adaptação, gente? Porque esse modelo aqui, ele cola com cola quente ou cola de madeira. Antes de fazer o experimento, eu olhei na sala de aula e lá tem, 2 tomadas. E 20 alunos. Eu achei que não seria, digamos assim, eu fiz uma adaptação no experimento para algo que trabalhasse os mesmos conceitos e, no entanto, fosse uma versão, digamos assim, mais prática. Não que a proposta aqui não seja prática, mas eu tinha, acho que, uma aula para fazer o experimento e eu olhei para essa montagem aqui e achei que eu não conseguiria fazer ela em uma aula. E a ideia era trabalhar um movimento mecânico com um carrinho, né? E os conceitos de energia cinética e potencial e as leis de Newton. Isso aqui era o foco ali dessa aula 4. E demonstrar a terceira lei de Newton experimentalmente. Como que eu fiz? Eu voltei nesses conceitos, né? Retomei a aula usei a lousa, usei slides. Foi bem legal que eles lembravam de várias coisas. Apresentei esse carro aqui, que foi o que eu montei, meu protótipo, e dividi os alunos em grupos de 3 pessoas para realizar essa montagem. O que eu usei para montar esse carro aqui? Eu usei as tampinhas de garrafa, usei papelão, palito de churrasco, canudo, fita crepe e balão. E usei alguns, montaram com tampas de garrafa. Eu retomei os conceitos, mostrei o modelo do carrinho e mostrei a minha ideia de como eles montariam, e foi bem legal. Os alunos se empolgaram com esse experimento. Esse é o experimento que eu já fiz em outros anos, só que especificamente para as aulas de física, para trabalhar esses mesmos conceitos. E foi bem legal encontrar a ideia de fazer um carrinho também ali na aula de robótica, apesar de que não é na mesma série, mas foi bem interessante ver que não estava fazendo uma coisa totalmente fora digamos, que a minha prática não estava totalmente fora de outros contextos ali. Depois que eles montaram, eu fiz uma competição entre os carrinhos e discuti o que influenciou no resultado da competição. Por que alguns carros andaram mais que outros? Esse daqui é uma imagem dos alunos com o carrinho. Esse daqui são os alunos lá do Benedito montando o experimento. Esse daqui, essa foto eu achei foi muito legal. Esses aqui foram, alguns deles deram nomes para os carros deles. A gente discutiu, por exemplo, o que influencia a roda do teu carro ser de papelão e a roda do teu carro ser de plástico? Se eu colocasse um elástico ali na roda de plástico, o carro ia andar mais rápido ou mais devagar? Qual que é o combustível aqui do seu carro? Teve uma pessoa que levou um balão desses de festa. E o carro dela, é óbvio, gente, que ele foi o que ganhou, porque ele tinha mais ar, ele tinha mais combustível. Essa prática, eu acho ela uma prática... Gostei muito de encontrar ela ali no roteiro, a ideia de fazer um carrinho para trabalhar esses conceitos, porque eu acho que ela é uma prática simples, barata. Até mesmo a versão ali da CED, que tem os palitos e tal, a pilha, também é uma prática bem legal. Só que ela pede que use cola quente, uma coisa assim. O que eu não acho que em uma aula ia dar para mim fazer a montagem daquele carro ali em grupo, sabe? E explicar como é que... Eu acho que essa ideia ali seria para 2 aulas. Eu fiz essa adaptação para que ela coubesse numa aula só. Eu fiz algumas perguntas para os alunos. Perguntei o que eles achavam e pedi para eles anotarem num papel, que inclusive eu deveria ter colocado aqui, mas eu esqueci. E foi bem legal, porque eles linkaram
o experimento com as coisas que eles já tinham aprendido anteriormente. Conclusão. A prática de robótica foi adaptada às aulas de física. No entanto, os temas e conteúdo abordados foram semelhantes. O experimento foi adaptado por questões práticas. Os alunos se mostraram empolgados e interessados com o experimento e a proposta da aula. Eu achei muito divertido, porque aqui tem os carros deles, e eles tentaram fazer vários modelos, e rolaram várias discussões interessantes. Uma pessoa queria fazer um carro com um capô e não sei o quê, e aí você entra em várias questões. Por que você não pode fazer um carro com portinha, sei lá o quê? Porque ele vai ficar muito pesado, ele não vai andar. A tua fonte do combustível é um balão. Quanto mais pesado, mais devagar ele vai ficar. Aí você consegue ver vários conceitos de física bem interessantes. O menino fez o carro dele com a parte de cima, colocou umas outras coisas ali e o carro andava muito pouco. Aí você consegue ver na prática vários conceitos de física mesmo na aula de robótica. E as minhas referências. Esse link aqui é da onde eu tirei a adaptação, aqui é da onde eu tirei os slides e o roteiro. E eu acho que era isso. Ok, legal. Bem interessante a sua apresentação, mas eu acho que você vai ter um probleminha porque você não seguiu as orientações das aulas que poderia, tá? As aulas do quê? Você teria que ter trabalhado as aulas, os conteúdos que nós vimos aqui durante as nossas reuniões. Poderia ter trabalhado com o Tinkercad, uma bateria, um LED, vou passar para o meu tutor e daí ele que resolva, tá? Mas você fugiu dos temas que podia fazer. Eu não consegui trabalhar com os seus conteúdos porque, igual o colega comentou ali, essa escola é uma escola do campo. Lá, a internet é bem complicada. Eu sei, não, eu não estou falando. Aí eu queria só que eu vou passar para o tutor, entenda, a gente depois podemos fazer uma meet nós três juntos, eu, você, o tutor, que eu puder te ajudar, eu ajudo, mas eu não posso passar por cima e falar que você cumpriu sem você ter seguido esse regulamento, que era o conteúdo das disciplinas. Poderia ter feito algo bem mais simples, uma bateria e um LED para fechar um circuito e falar sobre isso, resolveria o problema. Beleza? Não fique preocupada, talvez dê tempo para... Vamos ver o que o tutor vai falar. Eu não apito, né? Eu sou só um mero organizador da reunião. Eu tenho uma dúvida. Eu não entreguei o meu relato de implementação. Eu entrego, então, ou deixo... Pode entregar. Você posta ele lá e deixa o link, pelo menos. Depois a gente vê o que a gente faz. Porque na segunda eu não vou conseguir, porque é feriado, mas eu mando um WhatsApp para ele e vamos ver se a gente agenda uma reunião para terça-feira para ele ver o que ele faz. Eu tinha entendido assim, que eu deveria trabalhar um conteúdo de robótica. É claro que eu acho que entra dentro do tema do curso. Não, era do tema das reuniões. Estava lá, se você ler a especificação lá no comecinho, no guia do aluno, lá tem especificado isso, foi falado várias vezes. Vocês têm que, quem não tem, pegar um professor de robótica que dá aula disso. Professor, eu não consegui, eu achei que seria válido. Não, vamos ver se ele aceita, ou torcer. Eu não posso falar nem para você, nem que sim, nem que não, eu não sou eu que decido. Beleza? Daí eu entro em contato com você, na terça-feira a gente... Aí se ele não aceitar, eu vou perder o curso inteiro? Vamos ver o que ele faz, né? Não sou eu que apito. Tá? Mas ela estando com o link aberto lá, ela não pode dar uma arrumada nisso a semana que vem? Ela pode trabalhar uma atividade mais simples, né? Então ela trabalha uma coisinha lá e tirar umas fotos. Deixa aí, no caso, ele pode talvez dar uma chance para implementar uma outra coisa? Você tem aula na terça? Tenho. Então faz o seguinte, faz algo bem simples, uma bateria, um LED lá, fecha um circuito, ou com já a atividade que a gente vai dar para os alunos, pega 2 palitos de sorvete, enrola de alumínio, põe fita preta e fecha os contatos, dá um circuito, ou no Tinkercad, faz qualquer coisinha assim, deixa o link postado e altera. Tira umas fotos e coloca lá, tranquilo. Mas aí a apresentação não valia nota.
A apresentação valia, mas nós temos sexta-feira que vem também. Ah, sexta-feira que vem ainda vale. Ainda tem. A Então, apresentação pode eu ser até posso sexta-feira. montar um circuito e apresentar de novo. Isso, um circuitinho lá elétrico, tira as fotos, porque se você está dando robótica ensino fundamental, nas próximas aulas, a gente tem Tinkercad na aula 16. Pode ir preparando aí. Nós vamos ver se a gente consegue ir. Quem puder ficar, fica. Quem puder, tiver que sair, sai, tá, pessoal? Eu só vou tirar a foto agora, que são 3h39. Vamos Professor, mostrar. só queria falar isso mesmo que o professor falou, é na aula 16, 17, a minha, se não me engano, é a 17, que tem lá essa aula, e tem o circuito elétrico na aula 10, 12, por ali. Que dá foi por ali que eu achei a minha. Coisinha tranquila. Ok, pessoal? Vamos tirar a foto. Aquele sorriso, Colgate. Então, vamos lá. Tirei a foto. Para ver como é que ficou. Aí, ok. Então, pessoal, tem 2 para apresentar ainda. Quem tiver que sair, o que a gente vai fazer, né? Tem horário, é horário. Quem puder ficar, eu agradeço. E até a semana que vem, para quem for sair agora. Beleza? Professor, eu vou ter que ir para a sala, mas aí tem a semana que vem, a próxima? Ou só a semana que vem, sexta-feira, é o último encontro nosso. Quem não falou hoje, né, que não apresentou o relato hoje, tem que apresentar da semana que vem. Não pode deixar de apresentar o curso. Aí hoje eu abro o link para garantir a data e depois eu posso mexer. Depois você dá uma mexidinha lá se precisar. Ok. Tchau. Tá? Beleza, pessoal? Quem é o próximo que quer falar? Da Kelly? Então, manda a bala, Kelly. Sou eu. Eu fiz algo bem simples mesmo. Isso. Porque eu não tenho turma, né? Eu trabalho no núcleo. E como eu tenho uma turma que abriu recentemente e estava sem professor, então eu peguei uma turminha novinha que não sabia os conceitos iniciais mesmo. Então fiz LEDzinho acender, básico, simples, com eles lá. Vou só mostrar o relato, mas não vou ficar lendo ele todo, só para não ficar extenso. Tá? Eu fiz com uma turminha de 7º ano. Tá apresentando já, prof? Legal. Já tá compartilhando a tela? Sim. Beleza. Então, fiz com uma turminha de 7º ano, num colégio aqui pertinho, que é o Pedro, e fiz LED piscar através de blocos mesmo, tá? Uma coisa que eu fiz, daqui tem os meus objetivos, tudo certinho, o porquê de trabalhar, né? Daí, uma atividade que eu fiz foi como robô humano, tá? Eu montei o circuito todo certinho do Tinkercad e montei através de blocos, tá? Que eu acho mais simples para eles poderem realizar quando enxergam o bloco, né? Do que o código em si escrito. Daí eu coloquei eu dei plaquinhas para um tanto de alunos, e daí eu pedia para que um levantasse a plaquinha azul quando fosse para acender o LED azul e esperasse e o outro levantasse a plaquinha verde para acender o LED verde, sabe? Daí eles ficavam assim na sala conforme eu fui dando o comando. Isso só para dar uma realizada no que ia acender, no que ia apagar, expliquei o que era LED, né, onde existe LED e tudo mais. Daí depois nós fomos para o MBlock montar isso aí, montei grupinhos com 4 alunos, né, por causa da questão dos kits, que os kits atendem 4 alunos aí, e dei o material para cada um deles, e eu deixei na tela do Educatron aquela montagem do Tinkercad, e conforme eles viam aquela imagem, eles montaram na parte física, né? E depois a gente foi para o MBlock programar isso aí. LED acende, espera 1 minuto, LED apaga, e fizemos essa brincadeira aí. E é isso, só LEDzinho acender, apagar e tudo mais. Daí eu usei, tinha uns conceitos do Arduino que eu coloquei aqui no trabalho,
A Base Nacional Comum também eu utilizei. E tem uma prof muito legal que é de São Paulo, a Débora Garafalo, que ela faz robótica com sucata. É bem legal o material dela. Se vocês puderem conhecê-la, é bem bacana. Tá? Então, era isso. Legal, legal. Gostei da ideia das bandeirinhas, trabalhar com os alunos. É só para dar uma realizada, sabe? Porque são novos e por isso eu que eu foi a falta molecada novinha. Você não colocou as evidências ali, alguma foto, alguma coisa. Você tirou? A prof tirou, mas ela não me mandou, mas eu estou cobrando Cobra dela e anexa no fundo lá do link. Eu estou cobrando ela, tá? Se não colocar, tá? Coloca lá umas fotinhas lá. Mas legal. Obrigado. Quem é o próximo? Acho que é eu, né, professor? Vai, Anderson. Manda bala. Então, vamos ver aqui uma guia. Isso apareceu? Sim. Então, eu trabalho num colégio integral de 6º a 9º ano, então eu apliquei o projeto em alunos do 6º ano. Esses alunos têm a disciplina de robótica, só que o professor está nas primeiras aulas, né, do ensino fundamental ainda de robótica, fazendo alguns protótipos de robozinho, aquele de carrinho. Então, eu trouxe o circuito elétrico para ser desenvolvido com eles. Então, eu expliquei os LEDs, expliquei a questão da energia, os materiais que podem conduzir a eletricidade, falei da eletricidade estática, das voltagens, daí aproveitei, já falei sobre os computadores ali, quando o input, output, quando entra energia, sai tantos volts, né, a voltagem das baterias. Então, eu fui explicando isso para eles. Daí a gente entregamos o material, né? É um material que não foi pego do colégio, porque eu fazia mestrado, né? Eu era aluno do mestrado e eu tinha disciplina de robótica e uma oficina para aplicar. E eu não apliquei no mestrado esses materiais e acabei utilizando aí e eles puderam levar para casa. Então, eu entreguei LED, pilha, o papel laminado, né? E eles fizeram numa folha um circuito elétrico simples. E isso foi desenvolvido numa aula onde o professor faltou. Então, como eu tenho educação especial no colégio, então, às vezes, acaba dando alguns conflitos aí, eles pedem um socorro para mim. Então, eu apliquei para os alunos numa aula que faltou professor, no 6º ano. Aí, como nós temos 2 6º anos, num outro 6º ano eu fui mais ousado. Peguei e fiz, então, aquele com clips, aonde você coloca 3 LEDs e não só um. E você faz a troca das cores, né? Do vermelho, o amarelo e o verde. E daí eu fiz também um videozinho. Aqui tem algumas fotos, né? A gente utilizou o laboratório, mas o professor nem utiliza ainda o kit, né? O professor de robótica não utiliza o kit. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu interromper aqui e mostrar o vídeo. Que eu coloquei até no YouTube aqui, para conseguir mandar um link só da apresentação de... Peças que a gente não pode encostar, senão danifica, né? Então, nós vamos utilizar a energia 3 volts, tá? Então, nós vamos fazer um circuito com um papel laminado e nós vamos utilizar um LED ligado para essa direção que é negativo e um fio ligado aqui onde ele é positivo. Aí, o que vai acontecer? Nós não temos uma lâmpada, mas vocês vão ganhar um LED, que a professora vai entregar daqui a pouco, tá? Um LED, tá? Que vai imitar aqui, vai ser a... Gabriel!
Pode pegar a tua tesoura e recortar bem bonitinho, ó. Tá vendo que aqui é... Vamos pegar a fita, vamos colocar depois o LED depois, né? Uma pedrinha de cada lado. E aí vamos colocar a pilha aqui. Então aí deixa eu... Então aqui a gente tem um circuito elétrico pronto que os alunos criaram. Então, ó, dobra e acende a luz. Nós utilizamos várias cores, né? As cores do semáforo, para um outro momento fazer um semáforo vermelho, amarelo e verde. Então a gente mostrou para eles que precisa dobrar aqui para ligar a luz, né? Para não ficar todo momento ligado. Então eles utilizaram cola, o papel laminado, a fita, a luzinha do LED, a pilha. E depois eles guardaram esse material num saco plástico para em outra aula continuar a atividade, o professor adaptar com novas formas de estar fazendo um circuito elétrico. É isso. Legal, bem legal mesmo trabalhar. Eu estou nesse conteúdo com meus ensino fundamental 1, trabalhando com circuito, né? Eu tentei esse projeto que você fez no ano passado com os alunos, mas deu muito mais trabalho. Agora, o que eu fiz? Eu estou pegando palito, enrolando o alumínio nele, isolo com fita crepe e faço uma espécie de uma espadinha. Eu falo para eles que é o sabre de luz. Coloquei o LED em cima e fecho o contato embaixo da bateria. Então, conforme você aperta, fecha o contato, acende o LEDzinho. Então, estamos nessa fase, fazendo essa semana e a semana que vem. Mas bem legal o projeto. Porque esse outro do semáforo, como são 3 ligações, a maioria não deu certo, porque tem algum mau contato, né? Bem legal. Parece bem legal a ideia e a proposição para quem não tinha aluno de robótica e ensino médio, né? Sim. Trabalhar com circuito elétrico, Tinkercad, coisas que tinham a ver com o conteúdo que a gente viu aqui por aqui. Beleza, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Fala, Will. Eu tenho uma dúvida. Eu já aprontei o meu trabalho, já coloquei lá, só que eu fiz de 2 aulas juntas, né? Então, vamos tirar do já. Eu fiz da aula 9 e da aula 10. Do semáforo simples e depois a evolução para o cruzamento. Até para eles sentirem, né, como que é um simples e eu depois deixar eles quebrar a cabeça um pouco para fazer o de cruzamento. Eu fiz todo o contexto. Pode ser assim? Porque eu juntei 2 aulas, né? Você poderia juntar aí todos os conteúdos e fazer a implementação de todos, não tinha problema nenhum. Então beleza. Tá? Que fazer de um era muito mais fácil, né? Se você tivesse, não, só vou dar atenção a essa aula e vou dar do resto, não tem problema. Mas os LEDs nossos foi tudo sequência, né? Se quisesse pegar da aula 9 até a aula 12, foi tudo um atrás do outro, a mesma coisa, só mudando quem que pedestre, carro e pedestre, 2 carros, pedestre, era tudo a mesma coisa. Mas tranquilo, pode ser, não tem problema nenhum. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, desculpem o atraso aí de 13 minutos para quem ficou até agora, mas valeu. Quem não falou hoje vai mostrar a implementação na próxima semana, e aí a gente vai ver quantos minutos vai dar. Eu acho que vai dar aí de uns 5 minutos por cursista, né? Jorge, você quer apresentar agora, Jorge? Bem rapidinho. Aí não tem. Eu estava na frente, né? Eu também estava na frente. Vamos deixar para a semana que vem, senão nós vamos ter que ficar aqui até. Desculpa, pessoal, é que a gente tem horário, a gente tem compromisso. Tranquilos? Mas eu cederia minha vez para você também. Hã? Eu cederia minha vez para ela também. Tchau, gente. Tchau para vocês. Gentleman. Pessoal, até a próxima. Até sexta. Tchau, tchau. Professor Ailson, Fala, Jonathan. eu vou precisar de um pequeno suporte aí, se for possível. Fala, Marcos.
Eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar minha tela, se você tiver uns 5 minutinhos, porque eu já montei. Manda bala, não tem problema não. Eu quero, inclusive, que você uma dúvida. veja. Lá na atividade, o plano docente tem duas atividades, eu mandei só uma. O PTD? Isso. Se olhar as datas, era para postar na mais nova. Mas não tem problema. Qualquer um que você postou, eu pego e jogo num arquivo só lá depois. Não tem problema. Beleza. Eu não lembro qual que eu postei uma lá. Você postou em uma, eu acho, e coloco na outra se não for a certa. Não tem problema. Beleza. Tá? Não se preocupa, não. Fala, Marcos. Então vamos lá, professor. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui, ó, porque o que acontece? Eu montei o circuito aqui, ó. Acho que dá para enxergar. Tá ligado, tá tudo certinho. Só que eu não estou conseguindo importar o código da programação para a plaquinha. Eu acho que eu dormi nessa hora aí. Você está com Chromebook ou com... Não, eu estou com um notebook meu, mas com Windows, tá? E estou com a versão desktop. Então vamos lá. Você está com o Arduino IDE? Mostra para a tela aí. Já estou compartilhando aqui. Então vamos Põe o Arduino IDE. Isso, ó, eu tô com... acho que é esse código aqui, né? Você está usando a versão web. Isso, versão web. Tudo web, não tem nada desktop. Tá, então você vai clicar aqui nos 3 pontinhos para selecionar a placa. Tá? E agora? Eu não estou enxergando aí. Salvar como, papapá. Exibir informações do esboço. Clica em cima aqui, ó. Antecipar. Não está acertando aí, tá? Selecionar placa. Clica em cima de selecionar placa. Não, o que está escrito ali, para não ver se não. Desculpa, professor, pode repetir? Em cima aqui do selecionar placa. Não, aqui mesmo, em cima do código tem ali, seleciona placa ou porta. Clica em cima desse branco aí. Perfeito. Isso. Aí você vai achar Arduino Uno, rola aí até achar Arduino Uno. Tá. Achou? Pode ir, vai achar o Arduino Uno. Uno Mini? O Uno aí. Ou só Uno, tá. Isso, clica aí. Tá? E agora? Testa? Você está usando o web. Você executou o MLink 2 antes de abrir o Arduino Uno? Não lembro, não, professor, não fiz nada. Só peguei esse código. Você vai ter que pôr o MLink 2 para ele poder reconhecer a porta. Então, se você vai entrar na internet, fazer a busca de MLink 2, que é usado para o MBlock, tá? Dá um Enter aí. Vai aparecer aí, ó. Download do MLink. Aí você faz o download para o Windows, executa, e aí você pode fechar lá e abrir de novo para ele reconhecer. Quando você selecionar o Arduino Uno, já vai aparecer as portas disponíveis. Aí você clica na porta, é por isso que não comunicou. Não entendi. É porque, como eu disse, eu quero fazer na prática isso aí, porque senão, né? Só, por mais que a teoria é importante e tal, mas... Não, tem que fazer na prática. Aí ele está fazendo o download, você executa, ele carrega, aí você fecha lá o Arduino IDE, abre de novo para ele reconhecer quando ele abriu as portas, a plaquinha selecionar conectada, vai lá, Arduino Uno, ele já reconhece a porta, aí é só mandar descarregar. Não, perfeito, porque nós temos 12 kits da robótica aqui, sabe? E se não for eu para puxar aí, vai ser difícil do pessoal usar. Você está com o Chrome ou com o notebook? Esse aqui, ó. Não, esse é o kit, né? No meu caso aqui, eu estou usando um notebook particular. Não, lá na escola. Na verdade, nós temos os dois. Temos aquele verdinho e temos, acho que 14 do Chromebook. Só que o Chromebook aqui... o verdinho não instalaram ainda para a gente usar o MBlock nele, ou o Arduino. Entendi. Mas acredito que na próxima atualização que eles façam, já venham para a gente usar os netinhos verdes também para acessar o Arduino Uno. Entendi. É porque, por enquanto, como eu falei, nós temos os Chromebooks, só que para nós está dando muito problema com rede, autenticação de rede.
Então, Aí é que é de matar, né? exatamente. Então, por isso que eu trago o meu particular aqui, habilito aqui, o Windows, né? Pelo menos a demonstração, a ideia geral, a gente consegue fazer aqui. Ah, sim. Parar antes, né? Esqueci. Uhum.